Livro 4, Formação, Suspensão e Extinção do Processo, Título 1, Formação do Processo. Considera-se 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial é protocolada. Protocolou a petição inicial, já pode considerar por CPC que a ação já foi proposta. Todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos dos 250 depois que ele é validamente citado. O que é o 250? A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa, constitui moro devedor, ressalvado o disposto dos artigos 397 e 398 do Código Civil. A interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferida por juízo incompetente, retroage à data de propositura da ação. Incumbe o autor adotar no prazo de 10 dias as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no parágrafo 1º. A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. O efeito retroativo, a que se refere o parágrafo 1º, aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Isso aí que é o 240. Título 2, Suspensão do processo. 313. Suspende-se o processo, primeiro cenário, pela morte, pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Aí é um caso de suspensão do processo. Não vai que o processo vai acabar. Ele vai só suspender. Morte, perda da capacidade processual de qualquer das partes, perda da capacidade processual de seu representante legal ou até mesmo do procurador. Nessa hipótese, o juiz ele vai suspender o processo, só que vai observar o 689. Procede-se à habilitação dos autos do processo principal na instância que estiver suspendendo-se a partir de então o processo. A habilitação de outras pessoas, no caso. Um outro cenário, um cenário 2, é pela convenção das partes. Só que o processo ele não pode ficar suspenso por mais de 6 meses por convenção das partes. Só pode ser por até 6 meses. Não é um ano, não. Só convenção das partes, 6 meses. Não pode ficar parado mais do que 6 meses. Não pode ficar suspenso mais do que 6 meses. Pela arguição, terceiro cenário, arguição de impedimento ou suspeição. É hipótese de suspensão do processo. Quando se faz uma exceção de impedimento ou uma exceção de suspeição. 4. Admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas. Admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas. E DR. Admitir o incidente é uma hipótese de suspensão do processo. Quando a sentença de mérito aí no caso é até um ano, né? Até um ano. Tudo tem um prazo. Até um ano. Esses 5 aqui é até um ano. 6 meses de convenção e agora, no caso, a sentença de mérito, ela está dependendo. Ela está dependendo do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Depende de julgamento de outra causa ou da declaração de uma existência, de uma inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo que está pendente. Tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova requisitada a outro juízo. Só tem como dar andamento a esse processo se tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova requisitada a outro juízo, prazo máximo 1 ano. 6. Força maior. 7.
quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo. 8. Demais casos que o CPC regula. 9. Pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada, a patrona da causa, a dona do processo, ela constitui ela é a única advogada do processo e aí ela ganhou neném. É uma hipótese de suspensão do processo também, né? Nesse caso, o período de suspensão será de 30 dias, contado a partir da data que ela ganhou o neném, né? A data do parto, ou a partir da concessão da adoção que ela recebeu. Aí como é que vai ser provado isso? A apresentação da certidão de nascimento ou um documento similar que possa comprovar que ela realizou o parto, ou até mesmo o termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja. Tudo isso vai ocorrer se ela notificar o cliente de que ela não tem como trabalhar no processo porque ela ganhou neném ou ela adotou um bebezinho. Ou uma criança, né? Não precisa ser necessariamente um bebê. Quando o advogado responsável pelo processo constituir um único patrono da causa e for pai. Equipara, né? Para a mulher, ela ganhou. Para o homem, ele foi pai. Ele foi pai, né? Tornou-se pai. Nesse caso aí do 10, que é o do pai, o período de suspensão é bem menor. Ele não é de 30 dias porque ele não ganhou. Ele apenas tornou-se pai. Vai ser de 8 dias. Contado da data do parto da mulher dele ou da concessão da adoção se ele tiver adotado. Mediante com a mesma coisa, apresentação de certidão de nascimento, documento similar, que comprove a realização do parto ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que notifique o cliente dele. Parágrafo 2º. Não ajuizada a ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte da parte, o juiz vai determinar a suspensão do processo, observando-se o seguinte: não foi ajuizada a ação de habilitação ao tomar conhecimento da morte. Não, quem está tomando conhecimento da morte da parte é o juiz. Só que ele verificou que não foi ajuizada a ação de habilitação. Nesse caso, ele vai determinar a suspensão do processo e vai proceder da forma que vamos ver agora. Se quem morreu for o réu, o juiz, ele vai intimar o autor para que promova a citação do respectivo espólio. O processo está suspenso, mas o processo precisa continuar. O réu morreu. O juiz ele vai ordenar a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio de quem for o sucessor do réu, ou, se for o caso, dos herdeiros. Em qual prazo? Em no mínimo 2 e no máximo 6 meses. Por que o CPC dá esse prazo grande? Porque às vezes as pessoas, primeiro, é um caso de morte. Quando é um caso de morte, o negócio já começa a ficar sério, complicado, né? Como o CPC dá esse prazo grande? Porque tudo bem se ele conseguir promover a citação antes, vai ser bacana. Agora, de uma forma geral, o autor ele pode não conseguir esses dados necessários para a promoção da citação. Porque ele está entrando com a ação em fase do réu. Mas quem é herdeiro dele? Quem é sucessor? Ele não sabe. Às vezes ele precisa ainda fazer toda uma pesquisa e tal para poder descobrir, né, endereço desse pessoal. Então o prazo mínimo vai ser de 2 meses, o máximo vai ser de 6 meses. O cara pode conseguir antes, beleza. Só que o CPC já dá mínimo de 2 e máximo de 6. Não é um prazo assim, é um prazo que pode ser prorrogado. Então vai depender da circunstância do processo. Agora, o CPC dá 6 meses. Pode ser que o juiz dê mais um pouquinho. Não tem problema, não. Então você não fica atrelado ao prazo do CPC, não. Para efeito de concurso, é de mínimo 2 e máximo de 6 meses.
Se quem morreu não foi o réu, foi o autor, em sendo transmissível o direito em litígio, né, o direito que está sendo questionado, o direito que está ali em andamento, ele vai determinar a intimação do espólio do autor ou do sucessor dele, ou até mesmo, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que esses sucessores eles manifestem interesse na sucessão processual e para que promova a respectiva habilitação no prazo designado. Aí vai ser o juiz que vai designar, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse caso aí, a morte foi do autor. E se morrer autor e réu, ele vai fazer a mesma coisa, né? Vai ordenar a estimação do autor para a provocação do respectivo espólio e vai ser a mesma coisa. Agora, se quem morreu foi o advogado, né, o procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução, ainda que iniciada não significa que o cara morreu na audiência de instrução, não. Às vezes, a audiência de instrução, ela teve uma primeira audiência de instrução e pode ser que tenha a segunda. Só que nesse intervalo, entre a primeira audiência e a segunda, o advogado morreu. Morreu atropelado, morreu de infarto, suicidou, não importa. Se a morte foi do procurador de qualquer das partes, ainda que... O CPC puxa a orelha. Ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz ele vai determinar que a parte, né, seja autor, seja réu, constitua novo mandatário no prazo de 15 dias. Ele precisa de arrumar um advogado no prazo de 15 dias pelo CPC, ao final do qual ele vai extinguir o processo sem resolução do mérito se o autor não colocar um outro advogado no processo. Ou ele vai ordenar que o processo siga a revelia do réu se quem morreu foi o procurador do réu. Se foi o autor, ele vai... se foi o autor... Passou 15 dias, o autor não providenciou um novo advogado, ele vai extinguir o processo sem resolução do mérito. A lei é seca. Não quero saber se você está chorando ou se você deixou de chorar. Eu quero saber que eu estou te dando 15 dias para você constituir um novo advogado. Você não constituiu o autor, eu vou extinguir seu processo sem resolução de mérito. Agora, se for o réu, que se for o advogado do réu que morreu, não nomeou um novo advogado, ele vai ordenar o prosseguimento do processo e vai correr a revelia do réu. Se falecido o procurador, né, o advogado dele. Isso aqui já foi dito, o juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos do parágrafo 4º. Então tem que voltar lá, que foi os incisos 2 e 5. Esgotado o prazo, o juiz vai ordenar o prosseguimento do feito. Mesma coisa, né? Esgotado o prazo, o juiz vai ordenar o prosseguimento do feito. Caso inciso 9 também já foi dito, 10 também já foi dito. Pode até apagar esse negócio daqui, para não confundir. Esse aqui também. Durante a suspensão, é vedado praticar qualquer ato processual. O processo está suspenso. Não pode praticar atos processuais no processo suspenso. Pode o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes para evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição. Impedimento e suspeição. Esse aqui, o juiz não pode, vamos destacar,
Recapitulando. De uma forma geral, durante a suspensão do processo, não pratica ato processual. Agora, o juiz ele vai analisar o processo e vai ver que tem uma realização de um ato urgente para cumprir. Para evitar um dano irreparável, ele pode determinar a realização desses atos urgentes. Agora, não pode determinar a realização de atos nem urgentes nessa hipótese aqui, na arguição de suspeição e impedimento. Na arguição de suspeição e impedimento não se pratica nenhum ato processual. Não se pratica nenhum ato processual. 315. Se o conhecimento do mérito depende de verificação da existência de fato delituoso, que é do juízo criminal, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. Se a ação penal não for proposta no prazo de 3 meses, contado da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz cível examinar incidentemente a questão prévia. Se a ação for proposta, o processo ele ficará suspenso pelo prazo máximo de 1 ano, ao final do qual ele vai examinar incidentemente a questão prévia. Vamos só retomar aqui. Aqui o que é? O processo civil está dependendo de uma coisa um fato criminal. Se o conhecimento do mérito depende, o juiz, para ele conhecer o mérito, ele precisa verificar a existência de um fato delituoso. Ele vai determinar a suspensão do processo até que se pronuncie quem? A vara criminal, a justiça criminal. Se a ação penal não for proposta no prazo de 3, não são 2 não, são 3 meses, contado da intimação do ato de suspensão do processo por causa disso, da existência da verificação de um fato delituoso, cessará o efeito do ato de suspensão. Tem 3 meses para propor a ação penal. Contada a intimação do ato de suspensão, cessará o efeito do ato de suspensão e aí o juiz ele vai examinar incidentemente a questão prévia. O que é a questão prévia? É uma questão antes da questão principal que está sendo julgada. Ele precisa analisar incidentemente a questão prévia, porque senão ele não tem condição de dar andamento ao processo. Ele precisa ver incidentemente ali o que está rolando ali com relação ao criminal. Vai ser ele que vai analisar. Ele vai analisar incidentemente. Agora, se a ação for proposta, a penal for proposta, o processo ele fica suspenso pelo prazo máximo de 1 ano, ao final do qual aplica-se o disposto da parte, ao final do qual ele vai examinar incidentemente a questão prévia. Extinção do processo. Tá. O livro especial foi lá para baixo. Não pode colocar aqui mesmo. Parte especial foi lá para baixo. Extinção do processo. A extinção do processo será dada por sentença. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz ele vai considerar a parte oportunidade para que se possível, né, corrigir o vício que quinou ali e não está dando para poder analisar o processo. Parte especial, livro 1, processo de conhecimento e cumprimento de sentença. Título 1, procedimento comum. Capítulo 1, disposições gerais. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em sentido contrário da lei ou do próprio CPC. O procedimento comum aplica de forma subsidiária aos demais procedimentos especiais e também ao processo de execução. Capítulo 1, petição inicial. Seção 1, requisitos da petição inicial. A inicial 319. A inicial indicará o juízo a que é dirigida, a qualificação das partes com nome, prenome, estado civil, se tem união estável ou não,
a profissão, aliás, tem união estável, né? Existência de união estável, profissão, número do CPF ou do CNPJ, o e-mail, o domicílio e a residência do autor e também do réu. 2. Fato e fundamentos jurídicos do pedido. O próprio pedido, né, que ele está querendo fazer com suas especificações. O valor da causa, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, a opção do autor pela realização ou não de conciliação ou de mediação. Caso o autor não disponha dessas informações aí do 2, né, da qualificação completinha da parte, pode o autor, na inicial, que é ele que faz a inicial, o réu não faz a inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Ele pode requerer ao juízo. A inicial não será indeferida se, a despeito da falta dessas informações, aqui se refere a esses 2, for possível a citação do réu. A inicial também não será indeferida pelo não atendimento disposto no 2, se a obtenção de tais informações for impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Essa qualificação, então, vai fazer o órgão público e não a parte. Pode ser que oficie, né, para tomar ali os dados necessários para a propositura da ação. A inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche esses requisitos aí do 319, ela está faltando documentos dispensáveis para a propositura, ou até mesmo que apresente defeitos e irregularidades que vão dificultar o julgamento do mérito, ele vai ainda dar uma colherzinha de chá para o autor, ele vai abrir um prazo de 15 dias para que o autor ele emende a petição inicial dele, ou ele complete com um documento que está faltando. E aí esse despacho o juiz vai indicar de forma precisa o que é que precisa ser corrigido, o que é que precisa ser completado, doutor, né? Mas a colher de chá é de 15 dias. Não preencheu o 309, o 320, e aí o autor vai ter essa colher de chá para emendar ou para completar a inicial, indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor ele não cumprir essa diligência, aí o juiz vai indeferir a sua petição. Pedido. O pedido ele precisa ser certo. Compreendem-se no principal os juros, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Compreende-se no pedido juros, correção monetária, verba de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Na ação que tem por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor no curso do processo deixar de pagá-las ou de consigná-las. O pedido deve ser determinado. É lícito, porém, formular um pedido genérico. Quais ações? Nas ações universais, se o autor não pode individuar os bens demandados. Quando não é possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. Ou quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depende de ato que deva ser praticado pelo réu. O disposto neste artigo também se aplica à reconvenção. Então, de uma forma geral, o pedido ele precisa ser determinado. O pedido deve ser certo, né? O pedido deve ser determinado. Só que o autor pode formular pedido genérico. Nas ações universais, se ele não pode individuar os bens demandados, quando não é possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato.
quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depende de ato que deva ser praticado pelo réu. O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor pode cumprir a prestação de mais de um modo, mais de uma forma. Aí o pedido vai ser alternativo. Quando a lei ou o contrato, aliás, quando pela lei ou pelo contrato a escolha da realização da obrigação couber ao devedor, o juiz ele vai assegurar esse direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, mesmo que o autor tenha formulado o pedido alternativo. Porque a lei ou o contrato, ela diz que o devedor ele terá o direito a lei ou contrato, a lei ou contrato preconiza, diz que o devedor ele poderá cumprir a prestação de um ou de outro modo. O autor fez um pedido alternativo, mas aí o juiz vai obedecer à lei ou o contrato. Quando a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação, que é para isso que o juiz serve, de um ou de outro modo, mesmo que o autor tenha formulado pedido alternativo. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior quando não acolhe o anterior. Letra A, letra B. Ele não acolheu a A, mas acolheu a B, porque a B é um pedido subsidiário. Ordem subsidiária, A, B, C, D. Você vai colocar, né, sua ordem. É lícito também formular mais de um pedido, misturar mais de um pedido, pedidos alternativos para que o juiz acolha um desses pedidos. Tudo isso você vai colocar na sua petição inicial. É lícita a acumulação em um único pedido, ou seja, fazer um combo, né? Um combo, uma mistura. É lícita a acumulação em um único pedido contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que é o mesmo réu. É lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não tenha conexão. Não tenha conexão entre eles. Então, é lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu, vários pedidos, ainda que não haja conexão entre eles. Requisitos de admissibilidade desse combo, dessa acumulação que você está querendo fazer. Os pedidos eles precisam ser compatíveis entre si, seja competente para conhecer deles, né, desse monte de pedidos que você está fazendo, o mesmo juízo. Não adianta você fazer um pedido se for apreciação do juízo criminal. E seja adequado para todos os pedidos, o procedimento que você adotou. Se for procedimento comum, você não pode querer que faça um pedido de execução. O procedimento de execução é um outro procedimento. Tá? Seja adequado, então o pedido seja compatível entre si, competente, mesmo juízo, e os pedidos sejam adequados ao tipo de procedimento que você impetrou. Quando para cada fato corresponder tipo diverso de procedimento, cada fato ele atrai um procedimento diverso. Quando isso acontecer, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum, né? O comum é o principal, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados que não forem incompatíveis com a disposição do procedimento comum. Então, ele vai andar segundo o procedimento comum, né? Quando para cada pedido corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum, que é o procedimento padrão, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais. Você vai pegar as técnicas processuais diferenciadas nos procedimentos especiais, né? Você vai pegar essas técnicas, porque aquele pedido ele se sujeita à aplicação daquela técnica processual diferenciada prevista em um procedimento especial. Aquele pedido ele se sujeita à análise segundo os ditames das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais.
Você vai fazer isso quando não for incompatível com as disposições, né, essas técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais não forem compatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. O inciso 1, do parágrafo 1º, não se aplica às cumulações de pedidos de que trata o 326. Na obrigação indivisível com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo receberá sua parte, deduzidas despesas na proporção do seu crédito. O autor poderá, até a citação, observe bem, até a citação, aditar, não foi citado ainda. Então ele pode aditar, ele pode alterar o pedido, ele pode alterar a causa de pedir, ele pode aditar a causa de pedir, ele pode deitar e rolar, independentemente do conceito do réu, porque ele não foi citado. Ele não foi citado, ele vai falar o quê se ele não foi citado? É até a citação, o autor ele pode deitar e rolar ali na sua petição inicial. Ele pode editar, ele pode alterar o pedido, ele pode alterar a causa de pedir, simplesmente porque o réu não foi citado. Se o réu não foi citado, não precisa de consentimento dele, porque ele não foi citado. Agora, aí ele dá um marco temporal, né? Até o saneamento do processo, ele pode aditar ou alterar o pedido. Ele pode aditar, ele pode alterar a causa de pedir. Aí precisa do consentimento do réu. Assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação do réu, no prazo de 15 dias, facultando o requerimento de prova suplementar. Aplica-se o disposto neste artigo, a reconvenção e a respectiva causa de pedir. Aditar, alterar o pedido, até o saneamento do processo ele também pode. Ele pode, só que precisa do consentimento do réu, porque o réu já foi citado. Ele pode aditar, pode alterar o pedido, pode alterar a causa de pedir, assegurado o contraditório, mediante a possibilidade de manifestação do réu, no prazo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Aplica-se o disposto neste artigo, a reconvenção e a respectiva causa de pedir. Seção 3, indeferimento da petição inicial. Indeferimento da petição inicial. Tem os casos, né, em que a petição inicial ela não está bacana, ela não vai poder rolar, ela não vai rolar porque ela não está obedecendo. 330. É uma petição inicial inepta. A parte é manifestamente ilegítima. O autor carece de interesse processual. Não atendeu às prescrições do 106, 321. O 106 é quando o advogado atua em causa própria. E o 321 é que o juiz ele verificou que realmente a petição inicial não atende os requisitos 319 e 320. O que é petição inicial inepta? Ela falta o pedido, a causa de pedir, não tem pedido, não tem causa de pedir, o pedido é indeterminado, a não ser as hipóteses legais em que esse pedido, em que permite que o pedido seja genérico. Da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão. Ou então contém pedidos incompatíveis entre si. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigações decorrentes de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, ok? Discriminar na inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Nessa hipótese, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados. Indeferimento da inicial. Deferida a inicial, aliás, o autor pode apelar, pode entrar com uma apelação. Só que o juiz, mesmo assim, ele tem um prazo de 5 dias para, se quiser, facultado a ele, retratar-se do indeferimento da inicial. Se o juiz não se retratou, ele vai mandar citar o réu
para responder o recurso de apelação. Sendo a sentença reformada pelo tribunal, né, o prazo para a contestação ele vai acontecer. Só que ele vai começar ele vai começar a ocorrer da intimação do retorno dos autos, observado 334. Então, o processo ele foi para a instância superior, foi para a segunda instância. A sentença que o juiz mandou indeferiu a petição inicial, ela foi reformada, só que o réu foi citado só para apresentar a contrarrazão ao recurso, e ele precisa agora contestar a ação em si, né? Então, esse prazo da contestação, ele só vai começar a correr da intimação do retorno desses autos lá da turma que ele estava sendo analisado. Não interposta a apelação, o réu ele vai simplesmente ser intimado do trânsito em julgado da sentença porque o autor não recorreu. Capítulo 3. Improcedência liminar do pedido. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, ele pode julgar liminarmente procedente pedido. Que hipóteses? Vamos a elas. No caso, está contrariando, né? Está contrariando. Então, nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, ele vai julgar liminarmente o procedente pedido que contrariar enunciado de súmula do STF, enunciado de súmula do STJ, acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. Então, o processo ele já vai morrer antes de nascer, porque ele já entra contrariando o enunciado de súmula do STF e do STJ. Ele está contrariando o acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. Entendimento firmado em IRDR ou de assunção de competência. Ou ele fere o enunciado de súmula do Tribunal de Justiça sobre o direito local. O juiz ele também pode julgar liminarmente o procedente pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. Se não for interposta a apelação, o réu será intimado trânsito em julgado da sentença. Se for interposta a apelação, mesmo assim, o juiz também pode retratar-se em 5 dias. Agora, se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo com a citação do réu, e se não houver retratação, ele vai determinar a citação do réu para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Capítulo 4, conversão da ação individual em coletiva, vetado. Capítulo 5, audiência de conciliação ou de mediação. Se a inicial ela preenche os requisitos essenciais e não é um caso de procedência eliminado pedido, o juiz ele vai designar a audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias. Só que o réu ele precisa ser citado com pelo menos 20 dias de antecedência dessa audiência de conciliação. Então, a audiência de conciliação, o processo foi... O juiz designou uma audiência no dia 1º, ele pegou a caneta, aliás, ele pegou o notebook para designar a audiência dia 27 de setembro de 2022. Essa audiência ela não pode ser marcada com menos de 30 dias de antecedência, não, essa audiência de conciliação. Ela só pode ser marcada a partir do dia 27 de outubro de 2022. Então, 30 dias para audiência de conciliação. Só que o réu, para ele ser citado, ele precisa de no mínimo 20 dias de antecedência da audiência acontecer. Então, se você está citando o dia 27, está marcando para o dia 27 de outubro, ele precisa ser citado 20 dias. Ele precisa ser citado no máximo até dia 7 mesmo.
7 de outubro de 2022. Então você vai ter 10 dias para citar ele, porque ele precisa de 20 dias de antecedência da audiência. O réu precisa de 20 dias de antecedência da audiência. De conciliação, né? O conciliador mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto deste código, bem como as disposições de lei de organização judiciária. Pode haver mais de uma sessão destinada à conciliação e mediação, não podendo exceder a 2 meses da data da realização da primeira sessão. Você pode cingir, né? Vamos colocar que você vai fazer, ao invés de uma audiência de conciliação, você vai colocar 2 sessões da audiência de conciliação. Não pode exceder 2 meses da data de realização da primeira. Isso só vai acontecer se for necessário para a composição das partes. Então, fez a primeira e vai marcar a segunda sessão, na verdade, cingiu, né? A primeira parte da audiência, depois vai ter uma segunda parte, uma segunda sessão para a audiência de conciliação. Entre a realização de uma e de outra, não, na verdade, não é de uma e de outra, porque ele pode cingir mais partes. Então, não podendo exceder 2 meses da data de realização da primeira sessão. Entre a primeira sessão e a segunda sessão, só pode haver 2 meses de diferença entre a primeira e entre a segunda, porque cingiu em 2 sessões. Entre a primeira e a segunda, não pode haver mais de 2 meses entre a primeira e a segunda. A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado. No entanto, a intimação do autor para a audiência será feita na pessoa do seu advogado. Repetindo que a intimação do autor será feita na pessoa do seu advogado. Parágrafo 4º. A audiência de conciliação não será realizada. Quais são as hipóteses? Ambas as partes manifestaram expressamente desinteresse na composição consensual. Quando não se admitir a autocomposição. Então, a audiência não será cancelada se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual ou quando não se admitir a autocomposição. O autor deverá indicar na inicial seu desinteresse na autocomposição e o réu, o autor indica na inicial que não tem interesse na autocomposição. E o réu ele deve fazê-la por petição apresentada com 10 dias antes, com 10 dias de antecedência contados da audiência. Então, se o réu ele fizer uma petição 10 dias, que como ele tem 20 dias, né, ele pode 10 dias antes da audiência, se a audiência está marcada, por exemplo, naquele exemplo que eu estava dando lá, hoje é 27/9. Então, 30 dias para marcar a audiência de conciliação. Então, 27/10 pode marcar a conciliação. Então, ele tem 7 prazo dele. Vamos colocar correr tudo certo, ele vai ter de 7 a 27, ele vai ter 20 dias. Como a audiência está para o dia 27, no dia 17, até o dia 17, ele pode apresentar a sua petição dizendo que ele tem desinteresse na autocomposição, porque o réu deve fazer a petição apresentada 10 dias de antecedência contados da data da audiência. Antecedência contados da data da audiência que foi marcada. Aí tudo vai se depender da data que a audiência foi marcada, né? Se houver litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência, ele precisa ser manifestado por todos eles. No litisconsórcio, por todos os litisconsortes. A audiência de conciliação e mediação pode ser realizada por meios eletrônicos, como está ocorrendo. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu para a audiência de conciliação pode ser considerado um ato atentatório à dignidade da justiça e aí vai ter a multa. A multa de até 2, porque eles não falaram que não manifestaram desinteresse, vai ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Vai ser revestido em favor do Estado, ou da União do Estado, no caso, né?
As partes devem estar acompanhadas dos seus respectivos advogados ou defensores públicos. A parte pode constituir representante por meio de procuração específica com poderes para negociar ou transigir. A parte pode constituir representante por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. A pauta das audiências de conciliação e mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 minutos entre o início de uma e o início da seguinte, de 20 em 20 minutos. Contestação. O réu pode oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data. O prazo para o réu oferecer contestação continua sendo de 15 dias, só que o que vai mudar vai ser a questão da data. Da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação. Quando a parte não comparecer ou comparecendo não houver autocomposição. Houve audiência de conciliação de mediação ou a última sessão de conciliação quando a parte comparecer ou comparecendo não houver autocomposição. Aqui provavelmente está dizendo que porque teve a audiência de conciliação, ela foi cingida em sessões. Primeira sessão, segunda sessão. Então, mesmo na última sessão, não teve a conciliação. Aí, o prazo de 15 dias começa a contar a partir da segunda, da última, sessão de conciliação. Na verdade, é o seguinte, o prazo começa a contar. A primeira hipótese é da audiência de conciliação e mediação. Ou da última sessão de conciliação, quando a parte comparecer ou comparecendo não houver autocomposição. No outro caso, é quando ela apresentou um protocolo de pedido de cancelamento da audiência de conciliação e mediação, feito exatamente na forma do parágrafo 4º, inciso 1 do 334. Que é quando ambas as partes já manifestaram expressamente o desinteresse na composição consensual. No inciso 3, a gente vai ter da data prevista. A gente já teve duas hipóteses, agora vai ter a terceira, que é o inciso 3. Prevista, então, da data prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação nos demais casos. Aí o 232 foi pelo correio, foi pelo juntado, mandado, aí vai dependendo, No caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do artigo 334, parágrafo 6º, o termo inicial para apresentação da contestação será contado para cada um dos réus a data de apresentação do seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse da realização da audiência deve ser manifestado por todos. Então, peraí, que é específico do litisconsórcio. No caso de litisconsórcio passivo, 3 réus, por exemplo, ocorrendo a hipótese de 334, parágrafo 6º, 334, parágrafo 6º, que é quando, obviamente, há litisconsórcio, mas o desinteresse da realização da audiência ele precisa ser manifestado por todos os litisconsórcios. Todos precisam falar que não tem interesse na audiência de conciliação. Então, ocorrendo essa hipótese aí, esse prazo para a apresentação da contestação será, para cada um dos réus, a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento. Então, não é um apresentou, serve para todos. Cada um. O termo inicial para a contestação será contado para cada um deles. Então, a data de apresentação do seu respectivo pedido de cancelamento. Então, não é tumultuado. Cada um tem o seu prazo, para não dizer que um usou o prazo do outro.
Quando ocorrer a hipótese do 374, parágrafo 4º, inciso 2, 374, parágrafo 4º, inciso 2. Não se admitir a autocomposição. Quando ocorrer essa hipótese e há litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a um réu que ainda não foi citado, o prazo para a resposta ele começa a correr da data de intimação da decisão que homologar a desistência. Tem 3 réus. Só que aí o autor ele foi e desistiu de um, que ainda não foi citado. Então tem 3, A, B e C. Ele desistiu com relação a C, que ainda não foi citado. Esse prazo para a resposta correrá da data de intimação da decisão que homologou essa desistência com relação ao C, né, ao réu C. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato, de direito, com que impugnem o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar inexistência ou nulidade da citação, incompetência absoluta e relativa, incorreção do valor da causa, inépcia da inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade da parte, defeito de representação, falta de autorização, convenção de arbitragem, ausência de legitimidade ou de interesse processual, falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar, indevida concessão do benefício de gratuidade da justiça. Então, é um rol de 13 coisas, né, que antes de discutir o mérito, ao réu vai caber discutir, cabe a ele discutir o mérito. Antes de discutir o mérito, ele precisa alegar, né, a existência de nulidade da citação, incompetência absoluta e relativa, correção do valor da causa, inépcia da inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade da parte, defeito de representação, falta de autorização, convenção de arbitragem, ausência de legitimidade de interesse processual, falta de caução de outra prestação que a lei exige como preliminar e uma indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça. O que é litispendência? Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. Uma ação idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. E a litispendência quando se repete a ação que está em curso. Coisa julgada é quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Verifique-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. É isso que é a ação idêntica. Mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Litispendência quando se repete a ação que está em curso. Coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada e julgado. Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. A ausência de alegação de existência de convenção de arbitragem na forma prevista neste capítulo implica aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral. O que está acontecendo? Uma ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem. Ela vai implicar na aceitação da jurisdição estatal e a renúncia ao juízo arbitral. Aceitou a jurisdição estatal e renunciou ao juízo arbitral simplesmente porque não alegou a existência de convenção de arbitragem, o juiz não tem como adivinhar. Alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 dias, a alteração da inicial para substituir essa pessoa que está falando que é parte legítima e que não é responsável pelo prejuízo invocado. Se for realizada a substituição, o autor ele vai reembolsar as despesas e também vai pagar os honorários ao procurador do réu excluído daquele processo.
E qual vai ser o percentual desses honorários? Eles vão ser arbitrados de 3 a 5% do valor da causa. Ou seja, aliás, ou sendo irrisório, aí vai usar o 85, parágrafo 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, o juiz vai fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando outro parágrafo, né? 339. Quando alegar sua ilegitimidade, quando o réu está alegando sua ilegitimidade, incumbe a ele indicar qual é então o sujeito passivo da relação jurídica discutida, sempre que ele tem conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes dessa falta de indicação do réu, já que ele está falando que não é ele, e ele sabe quem é. O autor, ao aceitar essa indicação, ele vai proceder, no prazo de 15 dias, à alteração da inicial para substituir o réu. Ele vai colocar o outro que ele está indicando, observando-se ainda o parágrafo único do 338. Sempre, né? Ele está colocando um réu que não era réu. Ele vai ter que reembolsar, caso for o caso, despesas e pagará honorários ao procurador do réu excluído de 3 a 5% do valor da causa. Ou, se for irrisório, 85, parágrafo 8º. No prazo de 15 dias também, o autor pode optar por alterar a inicial para incluir como litisconsorte passivo o sujeito indicado pelo réu. Então vai ficar o réu mais quem ele falou. Ok? Falou, vai incluir mais um. Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação pode ser protocolada no foro do domicílio do réu, porque ele está alegando uma incompetência relativa ou incompetência absoluta. Já que ele está alegando isso, a contestação dele, o código, a lei, permite então que a contestação dele seja protocolada no domicílio dele mesmo, onde que ele mora. Fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa principal, né, lá da causa do autor, preferencialmente por meio eletrônico. A contestação será submetida a livre distribuição ou, se o réu houver sido citado por meio de carta precatória, juntada aos autos dessa carta, seguindo-se sua imediata remessa para o juízo da causa. A contestação será submetida a livre distribuição ou se o réu houver citado por meio de carta precatória. O que está acontecendo? É uma incompetência relativa absoluta que o cara está alegando. Ele vai colocar a contestação dele lá, só que ela vai ser distribuída livremente, né? Agora, se o réu ele foi citado por meio de uma carta precatória, essa contestação dele vai ser juntada aos autos dessa carta precatória e vai ser devolvida ao juízo da causa, sem dificuldade nenhuma. Reconhecida a competência do foro indicado pelo réu lá, que ele está falando que é o foro real, o juízo para o qual for distribuída a contestação dele, que ele colocou, ou a carta precatória, né? Reconheceu a competência. Qual foi distribuída a contestação dele? Foi o juiz Fernando? Ou foi uma carta precatória com o juiz Rafael? Reconhecida a competência do foro indicado pelo réu, o juiz para o qual foi distribuída a contestação será considerado prevento. Ou vai ser o Fernando ou vai ser o Rafael, dependendo da forma, né? Se for alegada incompetência nos termos do caput, será suspensa a realização da audiência de conciliação ou de mediação, se tiver sido designada. Definida a competência, o juízo competente designará nova data para a audiência de conciliação e de mediação. Incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se não for admissível seu respeito à confissão, a inicial não estiver acompanhada do instrumento que a lei considerada a substância do ato, ou estiver em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica a defensor público, nem advogado dativo e nem curador especial. Depois de apresentada a contestação,
só é lícito ao réu deduzir novas alegações, porque ele já colocou a contestação. Então ele não pode vir cá trazendo novas alegações, não. Agora, ele só pode fazer isso quando for relativas a direito ou fato superveniente. Competir ao juiz conhecer delas de ofício, por expressa autorização legal, poderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Como, por exemplo, a prescrição. Né? Capítulo 7, reconvenção. Na confecção da contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa de seu advogado para apresentar resposta no prazo de 15 dias. A desistência da ação ou ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta o prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Mesmo se o cara desistir da ação principal ou ocorrer uma causa extintiva que impeça o exame do mérito dessa causa principal, isso não vai obstar o prosseguimento do processo com relação à reconvenção. Porque processo principal é uma coisa e reconvenção é outro processo. A reconvenção ela pode ser proposta contra o autor ou também pode ser proposta contra um terceiro. Precisa ser o autor, pode ser um terceiro, mas é uma reconvenção. Então, na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar proteção própria conexa com a ação principal e com o fundamento da defesa. Proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa do seu advogado para apresentar resposta no prazo de 15 dias. A desistência da ação, ocorrência de a causa extintiva que impeça o exame de seu mérito, não vai obstar o prosseguimento do processo com relação à reconvenção. A reconvenção pode ser proposta tanto contra o autor, tanto quanto a terceiro. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com o terceiro. Então pode juntar o réu com um terceiro. Ele está propondo contra um terceiro, né, na primeira hipótese. Ele pode ser proposta contra o autor e terceiro. Só que a reconvenção também pode ser proposta também pelo réu junto com o terceiro. Né? Pode juntar os dois, unir as forças e representar uma reconvenção. Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído. E a reconvenção deve ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. Se o autor é um substituto processual, o reconvinte deve afirmar ser titular de direito em face do substituído. É assim, ó. A é o substituído, B é o autor, que é o substituto processual. O reconvinte, ele precisa afirmar ser titular de direito em face do substituído, que é o A. E a reconvenção deve ser proposta em face do autor, que é B, que é o substituto processual. Também na qualidade de substituto processual. Então, já que ele não vai propor contra o autor, que é o substituído, que não está integrando a relação jurídica, ele vai propor contra B. Só que ele deve afirmar ser titular de direito em face do substituído. E a reconvenção deve ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. A reconvenção ela não precisa estar junto com a contestação. Ele pode apresentar sua reconvenção. Não é obrigado a apresentar reconvenção em contestação, não. Revelia, capítulo 8. Se o réu não contesta a ação, ele pode ser considerado revel e presumidas verdadeiras as alegações de fato. Não é de fato e de direito, não. É só de fato. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumiciam verdadeiras alegações de fato, não é de direito, formuladas pelo autor. A revelia não produz esse efeito aí se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. O litígio versar sobre direitos indisponíveis. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere dispensável prova do ato. As alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório do órgão oficial. O revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.
Capítulo 9. Providências preliminares e saneamento do processo. Fim do prazo para a contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das seções deste capítulo, seção 1, não incidência dos efeitos da revelia. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no 334, ordenará que o autor especifique as provas que pretende produzir, se ainda não as tiver indicado. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretende produzir, se ainda não estiver indicado. Ao revel, será lista a produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Seção 2. Fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Só voltar aqui que não ficou claro. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia, vai ordenar que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não estiver indicado. Ao réu revel será lista a produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Seção 2. Fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juízo a produção de prova. Seção 3. Alegações do réu. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova. Verificada a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 dias. Cumpridas as providências preliminares, ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo. E aí ele vai observar o capítulo 10. O réu vai alegar as matérias do 337. Bora ver as matérias do 337. As matérias do 337 eu acredito que seja aquele negócio mesmo de inexistência, unidade de estação, incompetência absoluta relativa, proibição, independência conjugada. É isso. Então, se o réu alegar qualquer dessas matérias do 337, o juiz ele vai determinar a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova. Verificando a existência de irregularidade ou de vícios sanáveis, não tem irregularidade nenhuma e nem vícios e de vícios sanáveis. O juiz verificou que existe irregularidade no processo ou então um vício que pode ser sanado. Ele vai determinar a correção no prazo de até 30 dias. Cumprindo essas providências, não havendo necessidade dessas providências, o juiz ele vai julgar conforme o estado do processo. Capítulo 10. Julgamento conforme o estado do processo. Ocorrendo qualquer das hipóteses do 485 e 487, incisos 2 e 3, o juiz proferirá a sentença. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Então, o 485 são todas as hipóteses em que o juiz não resolve o mérito, e o 487, incisos 2 e 3, é quando o juiz resolve o mérito. Só um minutinho que eu vou pegar. 487, o juiz decide de ofício requerimento sobre a ocorrência de decadência prescrição, homologa o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção. Homologação, transação, renúncias e tal. É isso aí que é julgamento conforme o estado do processo. Na verdade, extinção do processo. Extinção do processo. Ocorrendo qualquer das hipóteses 485, 487, 2 e 3, o juiz proferirá a sentença. Beleza? A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo. Se for uma decisão interlocutória que está dizendo apenas parte do processo, você vai
atrair a interposição de um agravo de instrumento, que foi dada apenas a parcela do processo, o processo vai continuar, só que foi como se fosse uma decisão interlocutória. Uma decisão interlocutória vai ser agravada vai atrair o agravo de instrumento. Julgamento antecipado do mérito. O juiz julgará antecipadamente o mérito, proferindo sentença com resolução de mérito quando não há necessidade de produção de outras provas. É o julgamento antecipado do mérito, né? Não há necessidade de produção de outras provas. O réu é revel. Ocorreu o efeito previsto no 364 e não houver requerimento de prova na forma do 349. 344. O réu não contesta a ação, é considerado revel, né? Presumindo-se verdadeiras alegações de fato formuladas pelo autor. Isso aí que é a revelia. Não ocorrer requerimento de prova na forma do 349. O réu alegou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, né? Ouviu o autor no prazo de 15 dias, só que não foi requerida prova. Não foi requerida prova. Julgamento antecipado parcial do mérito, seção 3. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso. É um julgamento antecipado parcial. É incontroverso, está em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355. Né? Não há necessidade de produção de outras provas, o réu é considerado revel. Aqui é o parcial, né? A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. Não é porque ela é um julgamento parcial de mérito que não pode ter o poder de reconhecer obrigação líquida ou ilíquida. Não, pode sim. A parte poderá liquidar ou executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito. Julgou parcialmente o mérito, a parte ela pode liquidar esse pedacinho, né, que ela já recebeu, esse pedaço de sentença que ela recebeu, porque teve uma obrigação reconhecida na decisão que julgou parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso interposto. Ainda que haja recurso interposto. A parte poderá liquidar ou executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. Nessa hipótese, se houver trânsito julgado da decisão parcial de mérito, a execução, ao invés de ser provisória, ela passa a ser definitiva. A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito podem ser processados em autos suplementares. A requerimento da parte, para não embolar o processo, né? Essa liquidação, esse cumprimento de decisão que julgar parcialmente o mérito, ele, ao invés de ser no mesmo processo, pode ser feito em autos suplementares e apensado ao processo, a requerimento da parte e a critério do juiz. A decisão proferida com base neste artigo é impugnável também, né, por agravo de instrumento, porque é interlocutória. Saneamento e organização do processo. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, deve o juiz, em decisão de saneamento de organização do processo, resolver as questões processuais pendentes, se houver, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, definir a distribuição do ônus da prova, observado 373, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito, designar, se necessário, a audiência de instrução e julgamento. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo comum. O juiz que está saneando e as partes vão ter o prazo comum de 5 dias, fim o qual a decisão se torna estável. Que não ocorrendo nenhuma das hipóteses do capítulo, né, deverá o juiz decisão de saneamento e organização do processo, que ele está querendo julgar já. Ele vai resolver questões processuais pendentes, se houver, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos.
Diz que tudo é o juiz que está fazendo sozinho. Definindo a distribuição do ônus da prova, observado 373, delimitar questões de direito relevantes para a decisão de mérito, designar, se necessário, a audiência de instrução e julgamento. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimento ou solicitar ajuste. O que é interessante aqui é o prazo, né? Porque pedir esclarecimento, solicitar ajuste, isso é óbvio, né? Para isso que o processo serve. O interessante aqui é o prazo. Qual é o prazo? É 5 dias. É cada um? Não. É comum. Prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. Ou seja, você não vai precluir seu direito de estar querendo quebrar isso aí que o juiz fez. As partes podem apresentar ao juiz para homologação delimitação consensual das questões de fato e direito a que se refere o 2 e 4. Essa delimitação de questões de fato sobre as quais requer a atividade probatória, especificar os meios de prova admitidos, delimitar questões de direito relevantes para a decisão de mérito, né? Isso aí, as partes podem apresentar ao juiz para homologação, uma delimitação consensual dessas questões de fato e de direito a que se refere o 2 e 4, a qual, se homologada, ela vai vincular tanto as partes quanto o juiz. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato e direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade que o juiz, se for o caso, convidará elas, né, as partes, a integrar ou esclarecer suas alegações. Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz ele vai fixar o prazo comum, não superior a 15 dias, para que as partes apresentem rol de testemunhas. Na hipótese parágrafo 3º, as partes devem levar para a audiência previsto o respectivo rol de testemunhas. O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10, nem sendo 3 no máximo, para a prova de cada fato. O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no artigo 465 e, se possível, estabelecer desde logo calendário para sua realização. As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 hora entre as audiências. Capítulo 11. Audiência de instrução e julgamento. No dia e hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará pregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar. Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação e a arbitragem. O juiz exerce o poder de polícia, incumbindo-lhe manter a ordem e o decoro na audiência, ordenar que se retirem da sala de audiências que comportarem de forma inconveniente, requisitar quando necessário força policial, tratar com urbanidade as partes, advogados, membros do MP, defensoria e qualquer pessoa que participe do processo. Registrar em ata com exatidão todos os requerimentos apresentados em audiência. 361. As provas orais são produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem preferencialmente. Bora para a ordem da audiência. Primeiro, perito. Depois, assistente técnicos, que vão responder aos quesitos e esclarecimentos requeridos no prazo e forma do 477, caso não respondidos anteriormente por escrito. Então, perito e depois assistente técnico. Depois que houve perito e assistente técnico, vai ouvir o autor e depois o réu, que vão prestar os seus depoimentos pessoais. Após autor e réu, são ouvidas as testemunhas arroladas pelo autor e depois as arroladas pelo réu, que serão inquiridas. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, não podem os advogados ou MP intervir ou apartear sem licença do juiz. Primeiro houve perito, depois assistente técnico, depois autor, réu. Testemunhas do autor, testemunhas do réu. Autor e réu prestam depoimentos pessoais. Testemunhas são inquiridas. Enquanto depõe o perito, o assistente técnico, as partes, as testemunhas, não podem advogado, promotor,
intervir ou apartear sem que o juiz dê a licença. A audiência poderá ser adiada por convenção das partes. Se não puder comparecer por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar, por atraso injustificado de seu início em tempo superior a meia hora do horário marcado, o impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência e, não sendo, o juiz procederá à instrução. O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado defensor não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao MP. Quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas acrescidas. Havendo antecipação ou adiamento da audiência, o juiz de ofício ou requerimento da parte determinará a intimação dos advogados ou da sociedade de advogados para a ciência da nova designação. Fim da instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do MP, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente. Então, primeiro o autor, depois o réu, depois o promotor, se for o caso, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por 10 minutos a critério do juiz. Havendo litisconsorte ou terceiro interveniente, o prazo que formará quando a prorrogação um só todo será dividido entre os membros, entre os do mesmo grupo, se não convencionarem de modo diverso. Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral pode ser substituído por razões finais escritas que serão apresentadas pelo réu e pelo autor, bem como MP, se for o caso de sua intervenção em prazos sucessivos de 15 dias, assegurada vista dos autos. A audiência é una e contínua, podendo ser excepcionalmente e justificadamente cindida na ausência de perito ou de testemunha, desde que haja concordância das partes. Diante da impossibilidade de realização da instrução do debate e do julgamento do mesmo, no mesmo dia, o juiz vai marcar seu procedimento para a data mais próxima possível em data preferencial. Encerrado o debate ou oferecidas as razões finais, o juiz proferirá a sentença em audiência no prazo de 30 dias. O servidor lavrará, sob ditado do juiz, termo que conterá em resumo o ocorrido da audiência, bem como por extenso despacho e as decisões e as sentenças proferidas no ato. Quando o autor não for registrado em meio eletrônico, quando o termo não for registrado em meio eletrônico, o juiz vai rubricar as folhas que serão encadernadas em volume próprio. Subscreverão o termo o juiz, os advogados, o membro do MP e o escrivão, chefe de secretaria, dispensadas as partes, exceto quando houver ato de disposição para cuja prática os advogados não tenham poderes. O escrivão, chefe de secretaria, trasladará para os autos cópia autêntica do termo de audiência. Tratando-se de autos eletrônicos, observa o disposto neste Código, em legislação específica e nas normas internas dos tribunais. A audiência poderá ser integralmente gravadas, desde que assegure o rápido acesso das partes dos órgãos julgadores, observada a legislação específica. Gravação pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente da autorização judicial. A audiência é pública, ressalvadas as exceções legais. Capítulo 12. Provas. Disposições gerais. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no CPC, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Caberá ao juiz, de ofício e requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O juiz indeferirá em decisão fundamentada diligências inúteis ou meramente protelatórias. No apreciar da prova constante dos autos, independentemente do sujeito que tiver promovido, o juiz indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo o valor que considerar adequado, observado o contraditório. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nos casos previstos em lei e diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Essa decisão não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, a não ser se recair sobre direito disponível, tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. A convenção pode ser celebrada antes ou durante o processo. Não dependem de provas os fatos notórios, afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, admitidos no processo como incontroversos, em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. O juiz aplicará as regras de experiência comum, subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado quanto a estas o exame pericial. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário vai provar o teor e a vigência se assim o juiz determinar. A carta placatória, a carta rogatória e o auxílio direto suspendem o julgamento da causa no caso previsto 303, inciso 5, a linha B, quando tendo sido requeridos antes da decisão de saneamento, a prova neles solicitada for imprescindível. A carta precatória e a carta rogatória, não devolvidas no prazo ou concedidas sem efeito suspensivo, podem ser juntadas aos autos a qualquer momento. Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Preservando o direito de não produzir prova contra si própria, incumbe à parte comparecer em juízo respondendo ao que lhe foi interrogado, colaborar com o juízo na realização de inspeção judicial que for considerada necessária, praticar o ato que lhe for determinado. Incumbe ao terceiro, em relação a qualquer causa, informar o juiz os fatos e as circunstâncias que tenham conhecimento, exibir coisa ou documento que esteja em seu poder. Pode o juiz, em caso de descumprimento, determinar, além da imposição de multa, outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias. 312 a 380.